No dia 1º de julho de 1994, o Brasil chegou à reta final para, finalmente, domar o dragão da hiperinflação. Depois de uma série de planos econômicos fracassados, como o Plano Cruzado, o Plano Bresser, Plano Collor e o Plano Verão, e de ver a inflação chegar a patamares de quase 100% ao mês, a agonia acabou com a implantação do real como nova moeda. O Plano Real, ideia gestada desde meados de 1993 pela equipe econômica do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, na presidência de Itamar Franco, proporcionou a tão desejada estabilidade econômica e começou a se tornar realidade. Um país que não controla a inflação não tem moeda. A verdade é que a moeda não existe se não houver confiança. E foi justamente a confiança resultante do Plano Real que permitiu que os índices inflacionários fossem substituídos por uma moeda que se mantém estável, mesmo com crises políticas no Brasil e crises econômicas no mundo globalizado. Para falar sobre os 25 anos do Plano Real e sua herança, o Diálogos na USP recebe agora os professores José Augusto Guilhom Albuquerque, cientista político, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Hélio Nogueira da Cruz, economista, professor titular também da FEA. Professores, bom dia, obrigado por estarem aqui, é um prazer tê-los conosco. Queria começar com o professor Guilhom e depois passar para o professor Hélio, mas talvez fazer a pergunta que sempre nos fazemos. Por que o plano Real deu certo onde tantos outros falharam, professor? Eu acho que, primeiro, vou explorar o aspecto político. Eu acho que, politicamente, ele foi viável por uma razão muito simples. É que ele foi negociado com o Congresso antes de ser aplicado. Então, houve uma longa negociação à base de apoio do governo Itamar, tendo à frente o Fernando Henrique, né? E foi discutido o modelo a necessidade e o modelo do plano. Quando o plano foi adotado, já havia uma base de sustentação do plano dentro do Congresso. Isso é importantíssimo, né? Muito importante. Né? Desculpa, professor, mas os outros não tiveram essa conversa? Não tiveram essa conversa. Essa negociação? Não tiveram conversa, sobretudo porque esse é o problema, por que os outros falharam. Sim. Né? Os outros falharam principalmente porque foram programas baseados no choque. Uhum. Foi um choque e, portanto, ele não poderia ser negociado nem ser divulgado. Certo. E acontece que o choque era, digamos assim, quando você está com uma infecção muito brava, você tem uma medicação de ataque. Uhum. Sim, é verdade. E aí depois você vai ver o que você vai continuar fazendo. A manutenção, então, né? O ataque do choque foi tão, como seria de se esperar, quer dizer, em geral, o ataque resultou numa queda brusca da inflação imediata, tá certo? Ou quase imediata. Só que isso satisfez, de maneira geral, os autores dos diferentes choques, né? Sobretudo do plano cruzado, para começar. Sim, é verdade. Porque o que tinha que ser feito depois, que era, passado o efeito de choque, zerado, o próximo de zerado a inflação, você combater as fontes de inflação, ele foi deixado de lado. O governo continuou gastando, continuou subsidiando, continuou mantendo a correção monetária, né? Então, na verdade, essa foi a questão, esses dois aspectos são fundamentais. É que não era um plano baseado no choque. Tanto foi assim que, antes da adoção oficial do Plano Real, uma série de medidas foram tomadas para conter justamente a questão da correção monetária. Para preparar o terreno, né? Mas isso eu deixo para É isso para o professor Hélio. Eu só concordo, professor, quer dizer, essa negociação política foi essencial e que aspectos econômicos também foram importantíssimos para que ele desse certo? Veja, eu concordo com o Guilhom sobre a importância da política, de criar consensos para implementar medidas tão importantes, significativas. Mas eu queria ressaltar, em primeiro lugar, um aprendizado. Quer dizer, o Cruzado já contava com vários dos personagens que elaboraram o Plano Real. Pércio Arida, o Lara Rezende, por exemplo, já estavam lá. E aprenderam muito. Quer dizer, foram sucessivos pacotes com sucesso imediato, curto,
e que em pouco tempo viram um fracasso retumbante. Então foram pelo menos 8 planos até chegar ao real. E é reconhecido como um período de aprendizado. Como é que a gente faz isso? Muitas das questões, em termos diagnósticos, eram muito semelhantes. Aliás, semelhante ao que se fala hoje. Quer dizer, como fruto, vamos dizer, de um modelo de substituição de importações, tinha um Estado grande, tinha a dívida externa, tinha inflação, tinha déficit público. Tudo isso que se fala foi construído em 30 anos antes de sucesso do modelo de substituição de importação. O Brasil era a China nesse problema, nesse período. Mas resultou numa economia completamente distorcida, em que um tema que hoje é completamente diferente, a dívida externa extraordinariamente elevada, de vez em quando choques externos, como juros do Volcker, tudo isso gerava... Visitas do FMI constantes visita, negociando, renegociando a dívida, tudo isso. Bem, aprendeu-se muito com os planos anteriores e houve, eu diria, uma sacada significativa, uma inovação propriamente dita. Qual seria? Que é a criação da URB. É isso que eu ia perguntar. Isso revela uma percepção de moeda como algo bastante significativo na economia, com dimensões institucionais, econômicas, ligação com investimento, presente e futuro. E a elaboração da URV foi uma novidade do país. Foi uma preparação, né? Pois é, mas não se fazia isso, tecnicamente não existia um modelo de sair de uma economia indexada em que se promove uma indexação generalizada para acabar com a indexação. É uma ideia sofisticada. Sim, inovadora beça. Inovadora, original. Em muitos países, nós víamos como originalidade no Brasil ter uma economia indexada que nos permitia construir uma economia com inflação muito alta por bastante tempo. Mas ela se revelou, num prazo longo, como desastrosa. Qualquer plano econômico, os anteriores, não lidaram bem com essa indexação. Então, se fazia um plano, depois tinha um reajuste de salário, alguns preços estavam defasados, o câmbio estava equivocado. E muitas vezes se baseava, basicamente é ótimo, mas se baseava em cortar zeros. Esse era um artifício, quer dizer, cada vez que chega a 1.000, né? De vez em quando, na história do Brasil, você troca 1.000 por 1, 1.000 réis por 1, e daí para frente, novos cruzeiros, novos cruzados, e daí para frente. Mas esse é um lado, talvez, o menos profundo nesta dimensão monetária. Isso é neutro, trocar moeda por um... Isso fica para a população, que é o que vê de uma forma mais simples. E é claro que esses planos todos, inclusive o real, geraram consequências, vamos dizer, jurídicas, sobre direitos de reajuste de um para o outro, plano Brest, está tudo isso correndo por aí, advogados ganhando uma fortuna e muita gente se sentindo insatisfeita, dizendo, opa, pegaram meu dinheiro e não devolveram de forma adequada. Fez o Collor, fez o Cruzado, fez, inclusive, o plano real. Mas então foi essa sutileza, você programa uma data, 1º de julho de 1994, 2.750 vale 1. Dessa vez não é 1.000 por 1. Exato. Você tem uma outra paridade. Né? É uma outra paridade. Vale 1 e esse 1 vale $1. Então, de certa forma, você dolariza sem perder o que é um elemento técnico de economista, que a gente chama de senhoragem. É o dinheiro que o governo ganha quando emite moeda. Então, se você for para dólar, a senhoragem vai para os Estados Unidos. Aqui não. A senhoragem é nossa. E ela é bastante neutra em termos de distribuição de renda. Então, foi um truque que agora os planos de estabilização passam a adotar em todo mundo, onde a moeda é indexada e você fala, olha, eu tenho um jeito de lidar com a indexação. Eu programo, eu negocio, porque é um acordo político, você faz um decreto, depois você tem que fazer uma lei para que aceite essa moeda. E todas as mudanças, vamos desindexar, mudança de política salarial, mudança de pagamento
de ORTN, do mercado financeiro, contratos em dólar, tudo isso tem que ser refeito. Então, tem que ter uma participação do Congresso muito significativa. Eles entendendo muito bem ou não entendendo muito bem, mas pela urgência e a violência da necessidade de uma solução, há um certo entendimento. E foi bem sucedido, vamos dizer, em 6 meses. Então, a história pode se prolongar sem um susto imediato. Se irmos à solução, professor Guilhom. Substituir o impacto do choque. Exatamente. Em vez de você dar um choque, você prepara um fluxo que vai resultar numa coisa final. Mas talvez, Hélio, fosse preciso explicar melhor a URV. Eu acho que porque ela tem essa coisa complexa, que ela é uma unidade de valor no fundo, ela é uma unidade, passa a ser a moeda, é uma moeda completamente indexada e é para acabar com a indexação. E só para os nossos ouvintes, também nossos espectadores no YouTube, só para lembrar, quem não viveu isso, o RV é a unidade real de valor. Isso, né, o que significava essa, né? Então, muitos faziam a conversão, né? Olha, isso vale tantas URVs, tantos cruzados, ou cruzeiros, eu nem lembro mais, ou patacas, não lembro mais qual era a moeda. Pois é, realmente, um dos campos que os economistas se dedicam há muito tempo é sobre moeda. Então, desde os economistas clássicos, então se reconhece, por exemplo, um lado institucional da construção de uma moeda. Quer dizer, afinal, na origem, uma ordem que o governo emite, falando, olha, com esse papel, qualquer item, você terá crédito sobre o governo. Esse papel vale tanto, né? O governo garante isso. Então, é uma construção de... O governo diz, e eu acredito ou não, qual é a possibilidade de ter credibilidade nesse governo, que é um tema, afinal de contas, institucional, político. Agora, a moeda, quando ela vai se desenvolvendo, ela tem 3 papéis na literatura econômica que vale a pena destacar. Ela é uma unidade de conta, ela é uma unidade de valor e ela é uma reserva de valor. Então, o Keynes, por exemplo, que falou de reserva de valor, eu tenho liquidez, eu espero e não faço nada por um certo tempo, eu não invisto. Uma frase que eu aprendi com o Guilhom, eu posso levar o cavalo à beira do rio, se ele quiser beber, eu posso segurar, mas se ele não quiser beber, eu não consigo fazê-lo beber. Né? Então, esse é um pouco o conceito da moeda, quer dizer, é algo que tem que ser aceito, e eu tenho um certo domínio como governo, mas não absoluto sobre ele. Então, como você cria uma moeda num passado de descrença, de falta de credibilidade? É aquilo que eu falei no começo do programa, né? A moeda não existe se não houver confiança. Pois é, a confiança se constrói, inclusive institucionalmente, com uma história de credibilidade, de honrar compromissos, de coisas dessa ordem, contratos e coisas desse tipo. O que o RV faz, e acertou muito em relação ao plano Collor, quando o Collor olhava, falava tem excesso de liquidez. A visão do plano real era o seguinte, não, é uma inflação inercial, desnecessária para o sistema, ela só atrapalha, foi construída como um mecanismo de defesa e eu crio apenas uma moeda de referência, como unidade de conta. Ela não existe. Se você procurar a moeda, o RV, ela não existe fisicamente, não existe o papel. Né? É só escrituralmente falando, olha, meu contrato é transformado em um RV. É uma questão psicológica, mais do que uma questão econômica, não é isso? É também muito psicológica. Mas aí é que está a diferença entre o psicológico e a questão da confiança. Sim. Existem fatores no desempenho da moeda que não são somente psicológicos. Você pode até confiar no governo, etc., mas o tipo de política que está sendo exercido, ele vai minando a própria moeda. A própria moeda. É o que o professor começou a falar, essa confiança que se constrói, né? Exato. Você tem que ter essa base. Por isso que eu disse que são duas questões, e aí o peso varia um pouco de com quem você lida mais. O Hélio acha que o mais importante foi a construção econômica, eu estou de acordo. Acho que os dois são muito, muito importantes.
um não vai sem o outro. Por isso que eu disse que tem esses dois aspectos. Sem dúvida. Uma criação de uma confiança, a expectativa de que você não ia dar um choque, porque as pessoas estavam cansadas desse choque. Exato. Né? Então, mas que casaram, acho que estavam traumatizadas, né, professor? Exatamente. E a URV foi digamos, a criação, né, conceitual, econômica, que permitiu que você, em vez de você dar um choque, você prevê uma evolução da economia naquela direção. E a outra questão é essa, que é o que vem depois do choque. Sim. Quer dizer, o Plano Real, quando ele foi pensado como a questão da criação dessa nova moeda, né? E como uma série de medidas de natureza econômica. Ele não veio sozinho, né? Ele veio num pacote. E que né? nunca chegou até o final, né? Porque, por exemplo, essa questão da substituição de importação, ela continuou, quer dizer, às vezes eu faço uma certa brincadeira dizendo isso, todo mundo acusa, e isso é visto como uma acusação, né, de que o governo Fernando Henrique era um governo neoliberal, né? Isso é tomado como uma acusação. Na verdade, a maioria das pessoas que estavam no governo achavam que aquilo era uma coisa necessária. Não achavam que aquela coisa que era uma coisa boa e por ela mesma, etc. Então, a resistência, por exemplo, à privatização foi imensa durante durante o governo Itamar e depois durante todo o governo Fernando Henrique. Os dois governos do Fernando Henrique. A abertura da economia continua tendo objeções até hoje, né? Quer dizer, hoje nós estamos numa situação estranha, né, que quem quer a abertura da economia são os militares. Pois é. Quando você tem a esquerda... É quase uma inversão de valores históricos. Né? Exato. Agora, eu acho que esse ponto da questão da negociação prévia, de um acordo prévio, em torno de um programa, e que esse programa não era apenas um programa de mudança da moeda, né, de combate à inflação, mas era uma mudança na política econômica do governo. Sim, é uma coisa muito mais ampla. Né? Isso permitiu que, quando o Fernando Henrique tomou posse como presidente, ele já tinha uma coalizão firme em torno do programa e extremamente, como é que se diz, pragmática em torno desse programa. Isso que eu ia perguntar para os senhores. Talvez tenha sido, entre tantas virtudes que possamos enumerá-las aqui, essa visão, essa negociação, a sacada da URV, podemos dizer que essas foram as grandes virtudes da equipe econômica, professor Hélio, ao preparar o Plano Real? Veja, que virtudes nós poderíamos enumerar? Veja, o debate entre os economistas havia uma ortodoxia que era tipo modelo chileno, que foi implementado como uma ditadura, corta déficit público a toda forma. Era isso que a ortodoxia dizia e continua dizendo hoje. Inflação é déficit público, o resto tudo é conversa. E privatização é um erro por muitas razões e todas as outras coisas que a gente conhece e o debate está aí presente. Sim. A visão, a URV foi heterodoxa nesse sentido. Ela não foi um choque violento como tinha sido cruzado que era um congelamento surpreendente e que não tinha flexibilidade, por exemplo, um choque externo, como é que lidaria num mundo de congelamento. Aprendeu-se, dentro, em boa medida, da heterodoxia ou da não ortodoxia, como se quer, uma ideia diferente. Vamos conviver com a história do passado e, aos poucos, vamos liberando a economia, abrindo a economia. Alguns instrumentos ortodoxos, como manter a taxa de juros muito alta, foi utilizado para manter o plano, mas eu diria que fundamental, o plano foi bem concebido, mas foi a eleição do Fernando Henrique que deu continuidade. Quer dizer, isso no segundo semestre, o plano é lançado no 27 de fevereiro, para ter uma data, e ele é eleito em outubro. Aliás, surpreende até que um ministro da Fazenda dele tenha sido Ciro Gomes.
Exatamente. Substituindo o recupero, né? Substituindo o recupero. Bem, curiosidades históricas. Exato. Mas o fato é que... Um risco realmente é como você botar a raposa no galinheiro. Quer dizer, você bota alguém que não coincide em nada com aquele conjunto de ideias, né? Sim. Bem, mas uma coisa curiosa, perdão, que o senhor comentou, mas hoje o Ciro Gomes, como candidato em debates, ele levantava a bandeira de que participou do plano real. Sim. Virou uma medalha. Pois é, mas voltando então, o Fernando Henrique, então, pode continuar, tem mandato, na verdade, 2 mandatos, para conter um período de transição bastante tranquilo, conviver com este plano por anos. Isso não se faz em 6 meses, 1 ano, precisa mais. Então, o plano foi implementado, teve sucesso que permitiu dar força política para o Fernando Henrique no poder. Permitiu que ele fosse eleito? Permitiu que fosse eleito. Sim. E deu continuidade, criou um espaço para que essas ideias fossem implementadas. Até hoje, nós vivemos as consequências dessa estabilização. Porque uma inércia inflacionária está presente aí. O governo, quando vai vender NTN, esse título aí do Tesouro Direto, ele está indexado ainda. Não houve uma desindexação completa da economia. Ainda existe essa indexação. Ainda existe. Aliás, uma curiosidade aqui para o pessoal da USP. Eu estava na CODAGE quando se negociava salários e tinha o RV e nós tivemos que mudar a planilha do CRUESP pela URV. Difícil a conversa, mas deu certo. Mas nós aqui sofremos as consequências disso. Isso só para entender, em 94, CODAGE, para quem não é da USP, é a Coordenadoria de Administração Geral de São Paulo. Então, nos afetou aqui e nos beneficiou dentro do plano aí nosso de modelo de autonomia financeira, tudo isso, deu previsibilidade, a vida ficou muito mais fácil. Negociar salários de 80% de reajuste ao mês, todos os meses, era um inferno. Você só ficava fazendo isso. Isso, Guilhom, quer dizer, porque, na verdade, essa estabilidade, quando nós paramos para pensar, nós estamos, talvez seja algum tipo de recorde, talvez só tirando os R$1.000, que nós estávamos conversando aqui antes de começarmos o programa. Eu não me lembro do Brasil ter ficado, posso estar enganado, tanto tempo, 25 anos, com a mesma moeda. Sem ter mudado de nome, sem ter cortado zero. Quer dizer, é uma vitória. O Cruzeiro é dos anos 40, né? Com Getúlio. 42. 42, né? É o Cruzeiro, e em meados dos anos 60 ele mudou para Cruzeiro Novo. Foi isso. O Cruzeiro Novo? Mas já era inflação, já era tirar 3 zeros. Já tirar 3 zeros. Não começou pelo Cruzado, não? Não, Cruzeiro Novo, meados dos anos 60. Cruzeiro Novo. Né? Aquelas famosas notas do Pedro Álvares Cabral. É verdade, né? verdade. É 64 o primeiro ano que muda. Isso, 64, não é? 64. Então, se começou em 42, ficou 22 anos. Isso. Está valendo. Está valendo. O Real é um recordista. O que isso representa? Porque nós estamos falando da questão prática, pragmática, ortodoxa ou heterodoxa, como o senhor Hélio comentou. Mas tem o lado, como já comentei com o senhor, o lado social e o lado psicológico. Teve uma época no Brasil em que todos nós éramos milionários, porque todos ganhávamos milhões de cruzados, cruzeiros, e não dava para comprar nada. Você pega propagandas antigas, dos anos 90, pré-real, sabão em pó custando 799 cruzados novos, ou cruzados, o que for. Quer dizer, 1.000 e tantos livros custando milhares de valor monetário, que eu não vou mais me lembrar qual é. Tem esse peso, não tem, professor? Além de um ganho político, além de um ganho econômico, o Plano Real também é um ganho social. Podemos pensar dessa maneira? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso foi uma das coisas que sustentou tanto a candidatura, a eleição do Fernando Henrique e uma boa parte digamos assim, do prestígio do seu governo, foi que você tinha uma inflação mensal de 40%, em torno de 40%, se não me engano. Sim. Então, com o real, esses 40% sumiram. Sumiram. Que obrigavam você, a gente não se lembra das coisas agora,
Mas as pessoas de salário mais baixo, de renda mais baixa, tinham que gastar imediatamente. Porque senão não daria para comprar no dia seguinte. Né? No dia do pagamento, você não podia entrar no supermercado, porque todo mundo comprava tudo que podia comprar, porque se ele fosse embora, tinha até uma brincadeira, que é melhor você ir de táxi do que de ônibus, porque quando você chegar no final do trajeto, a sua moeda desvalorizou mais do que se você for de táxi. Né? Então, brincadeiras desse tipo. Mas essa ideia de que isso tinha a ver com a questão econômica, tinha a ver com a moeda, tinha a ver com a política econômica do governo, não era clara para o público. E aí se tornou clara. Tanto é assim que durante no início, pelo menos, do governo, abertamente, no início do governo Lula, ele ficava preocupado o tempo todo com a inflação. Se voltar a inflação, nós perdemos o apoio popular. E ele foi levando aquilo até um momento em que, digamos, os interesses políticos que fizeram mudar a política econômica e voltar ao gasto, ao subsídio, voltar aos gastos excessivos, etc., tudo isso falou mais alto. Né? Mas houve uma mudança nesse sentido. Hoje, as pessoas, quando falam da inflação, estão reclamando dos preços altos no supermercado, etc., etc., porque é normal. Sim, é normal. É normal. Mas hoje nós estamos falando de uma inflação de 4%, 4,5% ao ano. Sim, sim. Não ao dia, praticamente, como nós tínhamos. Exatamente, né? Exatamente. Nós estamos quase no finalzinho desse bloco. Quero só trazer para o Soares. Se o professor Soares concorda que isso aqui é um ganho social, político e econômico para o real. E uma coisa também, quer dizer, o Plano Real não trouxe fiscais do real, ou fiscais do Itamar, ou fiscais do Fernando Henrique, como tivemos os fiscais de Sarney. Quer dizer, houve um outro tipo de mobilização social, podemos falar dessa maneira, uma outra conscientização? Veja, o primeiro elemento que eu queria destacar é que o Plano Real, ou um plano de estabilização bem-sucedido, ele beneficia as pessoas de renda mais baixa. Antes de qualquer coisa. Os que mais perdem, o exemplo do Guilhom, saindo atrás, comprando de qualquer forma o mais rápido possível, mas sempre tem perdas para o pessoal que consegue se defender menos. Então, ele é a favor de distribuição de renda. Houve um ganho muito importante em termos de distribuição de renda. Agora, o aparato econômico geral, consumo, produção, tudo isso, torna-se muito mais simples, muito mais previsível. Quer dizer, não só a inflação era alta, como ela era instável. Era indomável, né? Era indomável, não, imprevisível. Imprevisível, quer dizer, você não tinha possibilidade de fazer financiamentos de longo prazo numa economia com inflação desse tamanho. Mesmo com indexação, que surge por causa disso, ela não dá conta de tudo e o governo acaba pagando um sobrepreço toda vez que financia de longo prazo a economia, que o BNDES fez durante todo esse período. Então, facilita investimento, programação, horizontes de trocas, perda de tempo enorme de saber o que vale. Me lembro até de uma eleição aqui que perguntaram para acho que foi o Fernando Henrique, mais alguém, quanto que valia um pãozinho. O pãozinho foi na eleição dele para prefeito, né? Não, foi o Suplicy. Então, foi o Suplicy? Quanto custa um pãozinho? Foi para o Suplicy. Isso é verdade. Quer dizer, ninguém sabia o preço de nada. Se você não comprasse diretamente, quer dizer, você falava, eu vou saber preço de pão. Você não sabia o preço de nada. Então, você não sabia se estava comprando barato ou caro. Então, era um desperdício de talentos, de tempo desnecessário. Então, houve enorme ganho social. As pessoas percebem isso e é um patrimônio que... mesmo que o PT tenha votado contra o Plano Real e agora contra a Previdência, quer dizer, quando é óbvio que está todo mundo dizendo numa certa direção, mesmo os perdedores, vamos dizer assim, no processo político, acabam adotando e não conseguem mudar essa herança, a não ser marginalmente. Então, sobre essa herança e daqui para frente, o que é o real hoje, o Plano Real e a estabilidade econômica, a gente vai conversar daqui a pouco, mas o diálogo faz um rápido intervalo, a gente volta em seguida.